Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira, 3 de julho de 2025. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nosso programa tem Jorge Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Luciano Vargas, a coordenação de central de Rafael Baldez, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, direção geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro? Tô na Guaíba. E o assunto de abertura da edição de hoje é a pesquisa sobre o volume de produção agroindustrial do FGV Agro, que revelou que a agroindústria registrou uma leve alta de 1% em abril ante março, já considerando os ajustes sazonais. O resultado foi puxado principalmente pelo segmento de produtos alimentícios e bebidas, 1,7% de crescimento. O segmento de produtos não alimentícios também registrou expansão, mas em ritmo bem menor, 0,2%. No acumulado do ano, a produção agroindustrial teve uma ligeira alta de 0,3% frente ao mesmo período do ano passado. Até março, o crescimento acumulado no ano era de 1,7%, ou seja, houve desaceleração entre março e abril. Segundo a análise do FGV Agro, como a maioria dos setores da agroindústria apresentou o mesmo comportamento, a questão permanece. A agroindústria está desacelerando, tal qual os demais segmentos da economia brasileira, ou houve apenas uma contração decorrente de um mês de abril mais curto, com menor número de dias úteis? A resposta deve ser dada no levantamento do próximo mês. E o assunto agora é fruticultura. O IBPCAN, Instituto Brasileiro de Pecanicultura, busca um código comum no Mercosul para nós PECAN e também mira novos mercados. O Instituto Brasileiro de Pecanicultura, IBPCAN, está empenhado em duas frentes estratégicas para impulsionar o setor, que são a criação de uma nomenclatura comercial comum para nós PECAN no Mercosul e a abertura de novos mercados de exportação, com destaque para a China. As propostas foram discutidas em reuniões recentes com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Segundo Demian Segato da Costa, do Comitê Gestor do PROPECAN, a principal demanda é a criação de um código fiscal específico para nós PECAN, ou seja, uma nomenclatura comum do Mercosul, NCM. Esse tema foi bem recebido pela SEDEC, que entende a necessidade da gente ter essa nomenclatura específica, seja para que a gente possa, dentro do próprio Mercosul, usar a mesma codificação, seja para a gente alinhar esse código com os números usados por Estados Unidos e México, que são os principais exportadores mundiais de nós PECAN, seja para a gente também não incorrer em tributações indevidas quando se utilizam códigos de nozes e castanhas para mercados, por exemplo, como o mercado europeu, né? E sem essa identificação, a noz PECAN pode ser tributada por ser confundida, por exemplo, com a noz da Pérsia, né? Que é produzida na Europa e recebe imposto de importação, né? Na entrada nesse mercado. Para fortalecer o pleito, o IBPCAN irá articular a proposta com associações de produtores da Argentina e do Uruguai, transformando-a em um interesse conjunto do bloco. A proposta da nova nomenclatura será enviada à Secretaria da Fazenda, que a direcionará ao Conselho Nacional de Política Fazendária antes de ser levada pelo governo brasileiro às reuniões do Mercosul.
Outro ponto crucial é a expansão para o mercado chinês. Embora o Brasil já tenha autorização para exportar a noz pecan descascada para a China, o IBPECAN busca agora a liberação para a venda do produto com casca. Demian Segato da Costa afirma que a abertura depende de uma missão diplomática para a inspeção fitossanitária nos pomares e está sendo aguardada uma posição do governo chinês. Da agência AgroEffective, Rejane Costa. Obrigado, Rejane. E a gente fala agora dos fertilizantes. O Brasil importa quase 90% do produto e para diminuir as aquisições externas, governo e representantes do segmento querem a ampliação da produção nacional. O Brasil é responsável por cerca de 8% do consumo global de fertilizantes, ocupando a 4ª posição mundial, atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos. Mas cerca de 90% dos fertilizantes utilizados são importados, segundo dados do Ministério da Agricultura e Pecuária. Essa dependência do mercado internacional torna o setor agrícola vulnerável às oscilações de preços e impacta diretamente os produtores rurais. A Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, procura soluções junto a associações, empresários e autoridades. É o que explica Helena Brandão, gerente de investimentos da Apex Brasil. Para suprir esse gap, a Apex Brasil possui um programa chamado Invest in Brasil Fertilizantes, que é justamente para trazer empresas e investimentos estrangeiros aqui para o país. A gente acabou de ter um painel com algumas companhias estrangeiras que já investem aqui no Brasil e elas tiveram a oportunidade de trazer alguns desafios e entraves para que esse investimento aumente aqui no país. O Plano Nacional de Fertilizantes é uma estratégia coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para reduzir a dependência de fertilizantes de países estrangeiros. O plano estabelece como meta atender entre 45% e 50% da demanda interna até 2050 por meio do desenvolvimento de tecnologias adaptadas às condições brasileiras, com ênfase na sustentabilidade, como o uso de nutrientes orgânicos e o reaproveitamento de resíduos. De acordo com José Polidoro, assessor especial de projetos estratégicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Brasil tem condições de se destacar no setor. O Brasil pode se tornar o líder mundial da nova indústria de fertilizantes que surge aí num cenário de descarbonização das cadeias produtivas, de aumento de eficiência tanto da produção mineral, industrial e no campo, em que o Brasil tornará-se ainda mais competitivo naquilo que é o setor mais importante da economia brasileira, que é a agricultura, a pecuária e o agronegócio. E para atingir os desafios propostos no Plano Nacional de Fertilizantes, os produtores terão que aumentar os investimentos. É o que afirma Bernardo Silva, diretor executivo da Simprifert, associação que representa o setor. Isso significa que a gente vai precisar quintuplicar a produção nacional em 25 anos. Para a gente conseguir quintuplicar essa produção nacional, investimentos na ordem que ultrapassam 200 bilhões de reais serão necessários em capacidade produtiva. A Apex Brasil, em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária, promoveu um workshop para debater cenários e perspectivas para a produção nacional de fertilizantes. Como parte das estratégias do Plano Nacional de Fertilizantes, foi anunciada durante o evento a criação do Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas. A iniciativa público-privada deve atrair mais de 80 bilhões de reais em investimentos globais na produção de fertilizantes sustentáveis, como os verdes, bioinsumos e produtos de eficiência aumentada. Reportagem Lorena Pacheco. Obrigado, Lorena. E tem início nesta quinta-feira, vai até 30 de setembro, o vazio sanitário da soja aqui no Rio Grande do Sul, período em que não se pode manter vivas plantas da oleaginosa em qualquer fase de desenvolvimento. O vazio de 90 dias foi definido pelo Ministério da Agricultura por meio de portaria que também estabelece o calendário de semeadura do grão no estado, de 1º de outubro de 2025 até 28 de janeiro de 2026. Segundo o diretor do Departamento de Defesa Vegetal da Secretaria da Agricultura, Ricardo Felicetti, o período de vazio sanitário e o calendário de semeadura adotado para a soja no Rio Grande do Sul se consolidam como estratégias de enfrentamento da ferrugem asiática,
para garantir o manejo da praga, a manutenção das ferramentas químicas e a produtividade da cultura. Causada por um fungo, a ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas que incidem na sojicultura. O Rio Grande do Sul conta com seu próprio programa de monitoramento de esporos nas regiões produtoras, o Monitora Ferrugem RS. A metodologia utilizada pelo programa é de detecção da presença de esporos associada às condições meteorológicas para gerar mapas indicativos de predisposição da ocorrência da doença, auxiliando técnicos e produtores na tomada de decisão e a adoção de medidas de manejo. E o assunto agora é avicultura. O governo do estado publicou no Diário Oficial a revogação do decreto que havia declarado estado de emergência em saúde animal para o controle da gripe aviária no estado. A medida foi adotada em 17 de maio pela Secretaria da Agricultura após a confirmação de focos da doença em Montenegro e Sapucaia do Sul. A revogação se deu pelo encerramento do foco em aves comerciais em Montenegro, registrado oficialmente em 18 de junho, e pelo reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal no último dia 26. Já o Instituto Butantan, em São Paulo, recebeu a aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para dar início aos ensaios em humanos de sua vacina contra a gripe aviária. O Butantan vai recrutar 700 adultos e idosos voluntários que participarão das fases 1 e 2 do estudo em 5 centros de pesquisa brasileiros. A vacina influenza monovalente A inativada, fragmentada e adjuvada será testada em 2 doses com intervalo de 21 dias, primeiramente em adultos e depois em idosos. De acordo com a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, o Butantan concluiu os estudos pré-clínicos com resultados favoráveis de segurança e imunogenicidade. O Instituto pode produzir um contingente de 30 milhões de doses após os resultados iniciais. O Ministério da Saúde publicou em dezembro do ano passado um plano de contingência nacional do setor para a gripe aviária, no qual define as estratégias que deve adotar em caso de situação de emergência relacionada à doença. Uma delas é prover estoques estratégicos de medicamentos e insumos que possam combater a disseminação deste tipo de gripe. E agora a gente fala da transição energética, pois foi publicada a resolução que aumenta o percentual de etanol anidro na gasolina. A partir de 1º de agosto, a gasolina vendida nos postos de todo o Brasil vai ter uma nova composição. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira a resolução do Conselho Nacional de Política Energética que aumenta o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina comum para 30%. Já a gasolina premium terá 25% de etanol. A medida foi aprovada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e faz parte da Política Nacional para ampliar o uso de biocombustíveis, como o etanol, que são menos poluentes e ajudam a reduzir a dependência do petróleo. Segundo o governo, a mudança não deve prejudicar o desempenho dos veículos. Pelo contrário, a Agência Nacional de Petróleo informou que vai ajustar a especificação da gasolina para garantir mais qualidade e mais eficiência na queima do combustível. O Brasil já convive com variações nos preços dos combustíveis, influenciadas pelo mercado internacional e pela cotação do dólar. A medida, segundo o governo, busca oferecer alternativas mais sustentáveis e previsíveis ao consumidor, além de estimular a produção nacional de etanol. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Obrigado, Lucília. Este assunto, a nova matriz energética, também será abordado no próximo bloco, em nome do Senar RS. Força para o agro. É força para movimentar toda a sociedade. E Pix Automático Banrisul. Agilidade, segurança e zero burocracia. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quinta-feira, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba.
E neste segundo bloco, o assunto é reunião almoço Tá na Mesa, promovida ontem, quarta-feira, pela Federação, a Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. O convidado desta edição foi o presidente da B8, Erasmo Batistella. O empresário gaúcho falou sobre transição energética e detalhou o investimento de 1 bilhão e 100 milhões de reais na planta de Passo Fundo, no Planalto Médio, considerado um marco para o setor de biocombustíveis aqui no estado e que será a maior usina de etanol à base de cereais do país. Nós participamos do Tá na Mesa e apresentamos agora alguns trechos da entrevista coletiva. Erasmo, em termos de sustentabilidade, em termos de descarbonização, quais efetivamente são as vantagens do biocombustível diante do carro elétrico, né, da eletricidade? E outra questão, nós temos visto aí uma expansão muito grande da canola aqui no Rio Grande do Sul, né, a partir já da demanda, né, os agricultores estão plantando porque tem a compra garantida. Há também uma possibilidade de investimento para a produção de biocombustível, de biodiesel, e a carinata, que também está começando, também está no foco? Vou responder a segunda parte e depois o carro elétrico, porque é um pouco mais complexo. Canola, eu tive a oportunidade de começar a associação de produtores de canola aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre esteve muito próximo. Acho uma excelente oportunidade de produção de oleaginosa no inverno, assim como nós vamos aumentar a produção de trigo no inverno. O Rio Grande do Sul se ressente muito da falta de água, de estiagens que ocorre no verão. Mas nós precisamos mudar a dinâmica do agronegócio e voltar a produzir mais no inverno, porque é onde a gente tem terra ociosa, máquina ociosa, mão de obra ociosa e temos água. Sobra água no inverno. Então, a carinata, a canola, a carinata, o trigo, o triticale, todas as culturas de inverno têm um potencial muito grande e que bom que o Rio Grande do Sul está avançando nisso. E além disso ajuda a melhorar o solo, né, com a rotação de cultura e traz uma lucratividade, uma rentabilidade maior para o produtor que está precisando produzir mais, né? Exato. Eu tenho certeza que o produtor não quer ficar pedindo renegociação de dívida, ele quer produzir mais, é uma opção. Carro elétrico versus biocombustível. Isso. Eu acho que o que está acontecendo no mundo hoje, puxado pelos Estados Unidos, essa questão de produção local, produção local fora, é um bom gancho para a gente falar de carro elétrico. Qual é a vantagem que o Brasil tem com carro elétrico, caminhão elétrico, ônibus elétrico? Me dá uma vantagem só. Nós não produzimos uma bateria, nós não produzimos uma peça, nós importamos tudo da China. Quanto nós geramos de emprego? Agora, o etanol e o biodiesel estão aqui gerando emprego. Estão agregando 13 vezes mais PIB do que a produção de diesel. Estão efetivamente ajudando a descarbonizar. Então, acho que está mais do que na hora de nós entendermos como Estado e como país o que é bom para a gente. Esse é o ponto. É óbvio que vai ter eletrificação, que vai ser utilizado no mundo, que já estamos utilizando aqui. Não vai sumir o carro elétrico, né? Mas o que é bom para o Brasil? Os biocombustíveis já estão provando que são maravilhosos para o Brasil. Você pega o que está acontecendo nas cidades no Brasil que tem indústria de produção de etanol, de biodiesel, e compara o PIB dessas cidades com cidades similares ao longo no nosso país mesmo. É gigantesca a diferença. E é isso que a gente tem colocado. Os biocombustíveis conseguem fazer a transição energética de forma sustentável, econômica, porque gera mais PIB, ele consegue fazer de forma ambiental, porque reduz as emissões, e consegue fazer de forma social, porque gera emprego de qualidade. Esse é o melhor programa social. Se nós não tivermos emprego para a nossa população, para os nossos jovens, como é que nós vamos crescer como país? Então é esse tipo de debate que nós temos que fazer. E é isso que eu espero que vocês, como imprensa, possam trazer para a sociedade e começar a discutir o que é bom para o Brasil. Porque aí entra um outro ponto da transição energética. Transição energética é geopolítica. E aí nós temos que ver que o que é bom para o Brasil pode não ser bom para a Noruega. O que é bom para o Brasil pode não ser bom para a China. O que é bom para o Brasil pode não ser bom para a Alemanha. Mas nós temos primeiro que pensar na gente. Batistella destacou a importância do acordo Mercosul-União Europeia para o setor de biocombustíveis. A reunião de cúpula nos ajuda muito. Eu vejo assim, por declarações mesmo, e
ouvindo pessoas mais próximas, que efetivamente o governo brasileiro tem como meta assinar esse acordo, ou fazer os acordos, assinar já está assinado, ou seja, fechar os pontos que ainda estão... O problema é com a França. A questão é a França, mas a França também eu acho que está entendendo que o Mercosul é um grande parceiro. Porque assim, vamos lá pessoal, se você for ver esse novo quadro que está instalado no mundo de comércio internacional, há uma relação direta entre Mercosul e União Europeia. Claro, né? Claro. Eu tenho dito assim, de forma muito respeitosa, que a América Latina é o último campo europeu do mundo, porque no fim do dia somos descendentes aqui de italiano e de alemão, a grande maioria, né, tem uma ligação nas suas famílias descendentes. Então, e mais do que isso, olha a quantidade de empresas que nós temos, né, que trabalham em conjunto já. Então faz todo sentido e é uma grande oportunidade para o Mercosul, assim como uma grande oportunidade para a União Europeia. Veja bem a questão, vamos pegar a questão automotiva, que nós estávamos falando aqui. Nós somos consumidores de tecnologia, de automóvel, da indústria europeia, mas ela também corre risco com essa enxurrada de veículos chineses que estão chegando por aí. E eu tenho absoluta certeza que a França tem considerado isso, assim como os outros países. Eu voltei agora da Itália, por exemplo, nós estávamos lá no encontro das câmaras de comércio, que é outra função que eu estou desempenhando aqui, restabelecendo a nossa Câmara de Comércio Italiana aqui, e lá se discutiu isso, a importância desse acordo. A Itália vê que isso é importante para a Itália, né? Assim como outros países. Eu acho que a gente vai superar aí com o passar do tempo. Né? Continua se integrando o Conselho do Governo? Eu continuo no Conselho do Governo, né, com o objetivo bem claro de defender a produção de biocombustível em toda a cadeia de industrialização. Né? O presidente da B8, Erasmo Batistella, ressaltou que não há competitividade entre a produção e o mercado de alimentos com o de combustível. Segundo o dirigente, eles são complementares. E aí eu pego o exemplo claro nosso aqui, né? Você pega, por exemplo, 80% da soja é farelo de soja, que vai alimentar o quê? Frango, suínos, bovinos, produzir leite e carne, né? E hoje tem ajudado a baixar o preço dos alimentos. Eu estava vendo uma reportagem americana, para não dizer que é só nós, explicando justamente isso, que o aumento da produção de biocombustível lá, que segue o mesmo padrão, igual o nosso, ajuda a baixar o preço de alimento. Por quê? Porque a soja, por exemplo, no Brasil só cresceu por causa da demanda de farelo de soja. Isso é importante, se diga. Antes da entrada do biodiesel, muitas vezes as fábricas paravam porque não tinham onde colocar o óleo de soja. Tem estudos que mostram ainda que o óleo de soja não é tão bom assim para o nosso consumo humano, né? Diga-se de passagem. Mas eu me atendo aqui ao ponto. Então, esse é um tema que está na mesa dos europeus, né? A competitividade de alimento versus combustível. Matriz energética. Não tem nada a ver. Não é um ou outro, é um e outro. Esse é o ponto. Você pega o exemplo nosso da fábrica de etanol aqui que nós estamos fazendo. Nós vamos pegar trigo de baixa qualidade. Nós vamos produzir o glúten vital, e hoje nós importamos 100%. Nós vamos produzir o etanol, nós vamos produzir o DDG, que vai para a alimentação animal, principalmente vaca leiteira, né? E nós vamos produzir o CO2, que na fermentação produz, nós vamos purificar ele e vai para a indústria de bebidas, por exemplo, né? Que hoje importamos em São Paulo. Então isso é a prova clara que de um grão de baixa qualidade nós conseguimos fazer alimento humano, animal e energia renovável. E isso é o que nós temos demonstrando para o mundo efetivamente isso. E foi muito bom essa aprovação do CNPE e a forma como o Brasil se posicionou, né? Isso é público, a apresentação está pública, eu sugiro que vocês olhem lá, porque o governo brasileiro assumiu de fato nessa reunião do CNPE, apresentou para todo mundo que estava lá, que não existe competição entre alimento e energia na produção de biocombustível do jeito que a gente faz aqui. E esse é um ponto que pega com a Europa e a gente tem que falar efetivamente o que é, porque é uma forma deles também proteger o mercado deles. Com um ônibus elétrico dá para comprar 4 ônibus novo, maravilhoso, movido a bivante, com produto produzido aqui. Esse elétrico nem sei onde é produzido. Essa é a verdade. Então, acho que nós podemos olhar justamente para a nossa economia circular do Estado
e começar a consumir o que nós estamos produzindo aqui no estado. Essa é a grande oportunidade que nós temos. Com esse foco, qual é a sua expectativa aqui para o nosso estado, de nível de planejamento, de bivante, etanol também, né? Nosso estado, o nosso foco principal agora é um investimento de 1,5 bilhão que nós estamos fazendo no Passo Fundo, né, na fábrica do etanol. É concluir essa construção até o final do ano que vem, um desafio bastante grande, nós estamos focados para isso. Começar a operação da indústria de etanol. De cereais, né? De cereais. Nós concluímos a fábrica de bivante, está pronta em Passo Fundo, temos capacidade de aumentar a produção e, obviamente, trabalhando com toda a cadeia de fornecimento de matéria-prima, né? Então, por exemplo, essa questão da canola no inverno, a questão do fomento do trigo para etanol. Nós estamos concluindo agora um trabalho com a Embrapa de lançar uma nova variedade de triticale, que também pode ser utilizado para a produção de trigo. Isso é uma outra oportunidade para o produtor na safra de inverno. Então, esse é o nosso foco nesse momento com o estado do Rio Grande do Sul, o projeto que nós estamos trabalhando. Fora do Brasil, Paraguai e Suíça hoje. Fora do Brasil, por enquanto, Paraguai e Suíça, né, com fábrica nos 2 países e tentando encontrar oportunidade. Mas, obviamente, acho que é o momento também de a gente esperar, vamos assim, desanuviar um pouco, né, o que vai acontecer com essas guerras tarifárias que tem mudado a nível mundial o comércio, né? E, obviamente, afeta o setor de energia e biocombustível. E o conflito aí lá no Oriente Médio pode abrir alguma janela em razão da dificuldade até do acesso ao petróleo? Olha, eu acho que o conflito no Oriente Médio pode abrir janelas de exportação, isso, principalmente, né? A gente tem visto, a gente tem feito exportações, né? Esse mês que finalizou agora mesmo, nós fizemos uma outra exportação de biocombustível, então nós estamos focados nessa abrir janela de exportação. Uma coisa importante que nós recebemos esse ano, que para nós é bem relevante, a BH ela é certificada para exportar para a Europa. Certificamos há 2 anos atrás para exportar para os Estados Unidos, somos a única do Brasil. E há 2 meses, em abril, nós recebemos a certificação CARB, que é para exportação para a Califórnia. É a única da América Latina que tem essa. Então agora nós estamos buscando janelas de oportunidade para aumentar a nossa exportação também. Isso é algo importante para o nosso estado. Nosso estado precisa olhar o mercado exterior. Como eu disse, nós temos esse desafio logístico com o centro consumidor do Brasil, que é principalmente ali a região do Sudeste. Então a exportação é muito importante para o nosso estado. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático Banrisul. Agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, sexta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.